Boa noite, pessoal. Então vamos à aula hoje, aula 2, né? Sistema endócrino e sistema hormonal, tá certo? Espero que tenham um bom aproveitamento da nossa aula. Então, pessoal, vamos lá falar sistema endócrino ou sistema hormonal, certo? Primeira coisa que temos que saber do sistema endócrino é que o sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Exemplo, todo o funcionamento do seu corpo é controlado pelo sistema endócrino, como nós já falamos também anteriormente, pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino são os dois sistemas que têm um controle do metabolismo orgânico, tá certo? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino e o sistema hormonal. E nós já sabemos agora que o sistema endócrino, o sistema hormonal, é responsável pelo controle da atividade metabólica do nosso corpo, né, do organismo. Eles atuam a longo prazo, tá certo? Através de sinais químicos, executados por substâncias químicas denominadas de hormônios. Hormônio é toda substância química de natureza proteica. Na verdade, os hormônios são proteína, com exceção dos hormônios produzidos nos ovários e nos testículos, né? Tá certo? Mas hormônios são substâncias químicas de natureza proteica e lipídica, certo? São, né? E que atuam, que são lançados na corrente sanguínea, por isso que o sistema é chamado de endócrino, por isso que as glândulas são chamadas de endócrinas, porque elas jogam as suas secreções dentro da corrente sanguínea e que essas secreções nada mais são do que os hormônios. Então, as glândulas jogam as secreções hormônio dentro da corrente sanguínea, tá certo? Esses hormônios dentro da corrente sanguínea vão agir no organismo, auxiliando o metabolismo celular e controlando todo o funcionamento do corpo, tá certo? A ação dos hormônios se dá quando, como eu falei, quando é lançado na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, e assim chega a célula-alvo, a célula que os hormônios vão agir, se ligam a receptores específicos localizados na superfície da célula, tá certo? Então vocês observam essa figura ali, que tem um vaso sanguíneo, né? Tá certo? Tem as células alvos, tem as células ativas, né? Tá certo? E as células secretoras. Então, dá para você observar que aqui tem, ó, células secretoras, quer dizer, as células que produzem os hormônios, né? Essas células aqui fazem parte, constituem as glândulas endócrinas, lançam a secreção, ó, o hormônio na corrente sanguínea, tá certo? Ó, observe que aí, ó, o sangue está transportando esses hormônios, né? Tá certo? Lança para as células alvos, onde vão agir nas células alvo, tá certo? Observe aí, ó, lança para as células alvo, onde vai ter a atividade desses hormônios nessas células alvo, tá bom? Então vamos continuar aqui. As principais glândulas endócrinas são, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A glândula mestre do sistema endócrino é a hipófise, certo? Hipófise também antigamente chamava pituitária, não sei se ainda hoje se dá essa denominação, né? Mas vamos fixar a nossa aprendizagem em glândula endócrina. Então tá aqui a glândula endócrina, ela fica abaixo do encéfalo, do cérebro, tá certo? Fica abaixo. Acima tem uma glândulazinha chamada de hipotálamo, uma região do encéfalo, né? Hipotálamo, tá certo? Aí vem a hipófise, que é a glândula mestre. Essa glândula aqui controla, ela tem o feedback, o controle de todas as outras glândulas do nosso corpo. Descendo mais ou menos na garganta, por ali, certo? Você vai encontrar duas outras glândulas. Na parte anterior, né, no pescoço, é a tireoide. E por trás da tireoide tem a paratireoide. Então aqui nós encontramos duas glândulas, tireoide e paratireoide, tá certo? Descendo sobre os rins, ó pessoal, ó, sobre os rins tem as adrenais ou suprarrenal. Cada rim, rim do lado direito tem uma glândulazinha, certo? Adrenal e suprarrenal. O rim do lado esquerdo tem uma glândulazinha, adrenal e suprarrenal. Então são duas glândulas suprarrenais, tá certo? E abaixo, no sistema reprodutor, tem os dois ovários. Ó, só lembrando para vocês aqui que os dois ovários, certo? Que os ovários
são chamadas glândulas mistas, certo? Porque ela tem uma parte endócrina, que é a produção e liberação de estrógeno e progesterona, e tem a parte exógena, que é a liberação do óvulo, né? Tá certo? O período de ovulação. E os testículos são as glândulas masculinas, produz testosterona, também uma glândula mista. A parte endócrina é a liberação para a corrente sanguínea da testosterona, do hormônio, tá certo? E a parte exógena é a parte de liberação do espermatozoide. E abaixo das suprarrenais, lado esquerdo do abdômen, nós encontramos o pâncreas, né? O pâncreas também, como nós falamos na aula 1, o pâncreas é uma glândula mista que produz o suco pancreático, que tem ductos que lança para o duodeno, lembra daquela aula, né? Tá certo? E tem a parte endócrina, que é a produção de hormônios, no caso insulina e glucagon. Vou repetir aqui, todas as glândulas, tá bom? Vamos lá. Hipófise, glândula mestre, acima dela tem o hipotálamo. No pescoço, tireoide e paratireoide, nós vamos falar especificamente, tá certo? Aí vem suprarrenais ou adrenais sobre os rins, certo? Aí vem pâncreas, nas mulheres ovário, nos homens os testículos. Então é muito fácil aprender as glândulas do sistema endócrino, ó. Repetindo mais uma vez aqui: hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos, tá certo? Vamos continuar aqui. Ó, do sistema endócrino, nós inicialmente vamos falar do hipotálamo, né? O hipotálamo, ele secreta hormônios para a hipófise, onde vocês vão mais na frente entender o seguinte, que a hipófise ela é uma glândula que ela é dividida em duas partes: a hipófise anterior, que é chamada de adenohipófise, e a posterior, que é chamada de neurohipófise. Aí o hipotálamo produz alguns hormônios que libera esses hormônios para a hipófise, e a hipófise libera para a corrente sanguínea, tá certo? Então, olha, se você observar aí, o hormônios produzidos pelo hipotálamo tem, certo? Pelo hipotálamo tem o TRH, CRH, GHRH, GNRH e PIF, certo? Esses hormônios do hipotálamo, ele atua na estimulação dos hormônios produzidos na adenohipófise, tá bom, pessoal? Então, qual é a função desses hormônios aqui? A função dos hormônios produzidos no hipotálamo é só estimular, certo? O hormônio da adenohipófise, como exemplo, a tireotrofina, tá certo? É só estimular os adrenocorticotróficos, é só estimular os somatotróficos, é só estimular, certo? O LH e o FSH. Não precisa se apavorar que nós vamos falar de todos esses hormônios, tá bom? Estou só apresentando logo. E ele simplesmente inibe, não estimula, ele inibe a prolactina, tá bom? Então vamos seguir para frente. Aí tá o hipotálamo, né? O hipotálamo,zinho, certo? O que ele faz? O hipotálamo libera hormônios. O hipotálamo libera hormônios para essa glândula aqui, tá bom? Que é nada mais, nada menos do que a hipófise, né? Observe que essa parte aqui, ó, do lado direito de vocês é a adenohipófise, de cor vermelha, né? Tá certo? E do lado esquerdo de vocês é a neurohipófise. Então, o que acontece? O hipotálamo libera hormônios, ó, por esse, certo? Joga os hormônios para a neurohipófise, tá bom? E a neurohipófise libera esses hormônios para a corrente sanguínea, certo, pessoal? Quais são os hormônios produzidos no hipotálamo, que é lançada na neurohipófise, na hipófise posterior, tá certo? Que é lançado para a corrente sanguínea. É o hormônio chamado de ADH e ocitocina. ADH vem do inglês, H de hormônio, A de antidiurético. Então ADH é um hormônio antidiurético, tá certo? Nós vamos falar desse hormônio aí, a função dele, tá bom? O hormônio antidiurético, ele é responsável pelo controle de água, controle osmótico lá nos rins, tá bom? Né? A deficiência de ADH,
ela causa uma doença chamada de diabetes insípido. Certo? Diabetes insípido é quando uma pessoa passa a perder muito líquido, né, na urina, urinando demais, transpirando demais, por deficiência do ADH. Porque o ADH é o hormônio que é responsável pelo controle da reabsorção de água nos rins. Então, professor, toda a água que eu bebo cai na corrente sanguínea, certo? É absorvida lá no intestino grosso, nós vimos ontem, né, na aula anterior, né, é lançado na corrente sanguínea, tá certo? Na corrente sanguínea, eles vão, vai haver a filtração a nível dos rins, a nível de néfron, certo? E a água retorna reabsorvida novamente para a corrente sanguínea, e essa reabsorção de água se dá pelo controle desse hormônio ADH, tá certo? E a ocitocina é o hormônio da contração uterina, é o hormônio do parto, é o hormônio da lactação. Vou dar exemplo, a mulher que está amamentando, as glândulas mamárias se contraem para eliminar o leite, né, o colostro, o leite, e esse leite, esse colostro, é exatamente para a liberação, é controlado pela ocitocina, tá certo? E a ocitocina também controla o parto, as contrações uterinas. A mulher na hora do parto, certo? A neurohipófise libera uma quantidade muito boa de ocitocina que vai agir na musculatura uterina, tá bom? No miométrio, né? E aí ele contrai essa musculatura, expulsando o feto na hora do parto. Então são os hormônios ADH, o controle de água no organismo, tá certo? E a ocitocina, o controle da amamentação e controle do parto, tá bom? Então são os dois hormônios da neurohipófise. É questão de concurso. Quais os hormônios liberados pela neurohipófise? ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, e a ocitocina, tá bom, pessoal? Ele é produzido aonde? Ele é produzido no hipotálamo e ele é liberado pela neurohipófise. A adenihipófise, ou hipófise anterior, nós estamos vendo bem aqui assim, ó, hipófise anterior, ela produz e secreta, quer dizer, libera vários hormônios. Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona. Ó. Adenihipófise ou hipófise anterior. Então, função da adenihipófise. Primeiro, produz e secreta, certo? Prolactina. Pessoal, a prolactina é o hormônio que estimula a produção do leite. Então, na hipófise, a adenihipófise, certo? Produz o hormônio prolactina que estimula a produção do leite. Beleza. E a ocitocina é o hormônio da neurohipófise que libera esse leite. Olha aí que interessante, né? Outro hormônio da adenihipófise são chamados gonadotróficos. Gonadotróficos é porque tem trofismo, eles não agem na adenihipófise, eles vão agir nos ovários e vão agir nos testículos. Gonadó vem de gônadas, gônadas lembra, são os ovários nas mulheres e o testículo nos homens, não é isso? Tá certo? Então, ovários e testículo. Então, professor, a ovulação, a produção de progesterona, de estrogênio na mulher é controlado por um hormônio chamado de FSH e LH, que nós vamos estudar no sistema reprodutor feminino, tá certo? Professor, a produção de testosterona é controlada pela adenihipófise, certo? Pelo hormônio chamado gonadotrofina, tá bom? Então, a função da adenihipófise em produzir a gonadotrofina, ou os hormônios gonadotróficos, é controlar, certo? Agir sob um controle dos ovários e sob um controle dos testículos, né? Ovários e testículo, certo? Como é o nome do hormônio? Gonadotrófico. Quais são eles? FSH e LH. Professor, eu não entendi o que é FSH, de trás para frente, no inglês é assim, né? FSH, H de hormônio folículo estimulante. FSH, hormônio folículo estimulante, estimula o amadurecimento do óvulo, produção de estrógeno, produção de progesterona, estimula a produção de espermatozoide e a produção de testosterona, tá certo? Então, pessoal, a adenihipófise, né, produz o adenocorticotróficos, são hormônios que vão agir lá nas suprarrenais, e o hormônio do crescimento chamado somatotrófico, né, que é o STH ou GH, tá certo? Vamos dar continuada aí na nossa aula.